E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, onde você vai entender as movimentações gráficas para você fazer as suas entradas, sejam elas de compra, sejam elas de venda. Como eu acabei de fazer aqui uma entradinha de venda nessa região, que você vai entender o dinamismo do gráfico. Quando você começa a estudar análise gráfica, você aprende um passo a passo. Como assim, Cadu? Existe um método de estudo e de aplicação das técnicas de leitura do gráfico, onde você aprende passo a passo a ter consistência. Como assim passo a passo para ter consistência? Na verdade, quando você aprende um passo a passo de como operar e como analisar o gráfico, você aprende tecnicamente a fazer um passo a passo da leitura do gráfico. Esse passo a passo traz o quê? Uma consequência. Que consequência? Tá lá, ó. Os resultados, como esse, ó. Cadu, como é que você sabe que aqui tem que ser vendido? Quem me acompanha, quem já faz parte aí do canal, quem é do treinamento, entende sobre regiões. Eu vejo aqui região, vejo região, que região que é essa? Região de oferta, região de resistência, tenho aqui ó, minha região de demanda e tenho o gráfico aqui trabalhando em região de 50%, que é a região de equilíbrio. Quando eu vejo o gráfico trabalhando aqui dentro, o que eu vejo? Eu vejo o gráfico fazendo ó, tendência, micro tendências. E aqui está um grande padrão de correção ou continuidade do preço, dependendo da forma como ele vai trabalhar. Então eu não tenho outra alternativa a não ser fazer a minha venda nessa região, entendendo o preço saindo de uma região de desequilíbrio e indo para uma região de equilíbrio. Compreendeu? Olha lá, derreteu, né? Então, para você ter um passo a passo da consistência, você precisa aprender 5 fatores no gráfico. Então, 5 fatores para o passo a passo da consistência em opções binárias, que é justamente você entender cada setor do gráfico. No caso aqui, eu falei para vocês só sobre a região, sobre a análise da região. Só que também eu vi o gráfico como um todo, eu vi a região, eu vi tendência, eu vi candle e vi volume. Tá? A gente vai conversar mais sobre isso, sobre esses cinco setores, ou 5 fatores, para que você tenha um passo a passo de consistência em opções binárias, tá? Enquanto é isso, ó, você que está chegando aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações. Eu quero que todos vocês cresçam por merecimento e por dedicação nesse mercado. Eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis, que é para você fazer o download sobre padrões de vela ou padrão de vela que eu utilizo todas as vezes que eu vou fazer as minhas operações, que é justamente na hora da confirmação de entrada, onde eu vou dar uma entrada de confirmação, né, um padrão de entrada, então eu utilizo um desses padrões aqui. Você pode entrar aqui no meu canal do Telegram, o canal do Telegram é o Treinamento Hunter, está o link aí no banner do canal ou aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar aqui, é uma mensagem fixada, vai clicar, vai ter 2 links, aí você escolhe qual link utilizar para fazer seu download. O que você vê aqui? Você vê aqui resultados de alunos, como hoje, ó, aluno lucro de terça-feira, está feito, cumpri meta de uma entrada por dia, análise gráfica é vida. Então, ó, o aluno aqui fazendo uma entrada de $80, né? Fica fechando em $73. Isso aqui foi na terça-feira. Aqui o Silvio, não. Que às vezes o Sandro, às vezes eu me confundo, né? Apesar de que tem alunos que eu já conheço a forma de escrita, a forma de abordagem, mas mesmo assim eu me confundo alguns, né? Então se eu trocar o nome de vocês porque não tem nome,
Que nem bom dia, Cadu. Aqui é o Sandro, tudo bem? Eu poderia escrever assim, né? Não é puxão de orelha, mas é só para identificar você. O Sandro pegando uma correção em tendência aqui, ó, lindo, meta batida rapidinho, abração. É isso aí, Sandro. Perfeito. Então você pode ver aqui, ó, os alunos, ó, como o José. Meta batida, graças ao meu bom Deus, primeiramente, aos seus ensinamentos. $1.035 num dia só. Até ele perguntou para mim, ele falou para mim que ele tem que desacelerar um pouco. Isso que o José conheceu o mercado há 2 meses e ele está no treinamento há 3 semanas, para você ter uma ideia. Esse aqui é o Nicolas, ó. O nome eu não esqueço, porque dá uma olhada, olha a quantidade de entrada que o Nicolas fez. É claro que ele está contando por taxa, né? Ele não está contando aqui apenas um dia, e ele está falando de um lucro aqui, né? Mostrando que ele saiu altamente lucrativo e tal. Aconselhei ele a diminuir as quantidades, porque ele está começando agora, e melhorar nessa qualidade aí de entrada em quantidade, tá? Porque binárias nós não podemos trabalhar essa quantidade de entrada. Esse aqui é o Luiz, ó. Tá lá, professor, análise gráfica é vida. Depois da aula, vim testar meus conhecimentos através dos seus ensinamentos. Olha mais de perto, que lindo rompimento. Ah, Vicky, buscando 50% da fibra e tá lá. Dinheiro no bolso. É isso aí, Luiz. Alunos, ó, 7-1, seus vídeos são sensacionais, suas aulas são sensacionais. Muito obrigado. Eu tenho assim uma convicção comigo que eu faço com tudo com amor e carinho e eu realmente ensino um método que funciona. Todos que vêm ao treinamento aprendem da maneira correta. Agora, uns levam um pouco mais tempo, outros menos tempo para colocar em prática. Isso é natural de cada um. Mas todos têm gratidão de realmente aprender. Então aqui também, ó, no canal do Telegram você vai ver aulas aqui que eu subo para o YouTube. Vai ver os alunos, ó, como o Wagner aqui, fazendo 9-2. Agora mesmo, Hunter, sempre Hunter raiz, como se aprende com o melhor mestre. É isso aí, Deus abençoe também, Wagner. Então você pode entrar aqui no canal, fazer o seu download. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida comigo? Pode mandar um direct, uma mensagem para mim no meu Instagram. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto. Aqui na bio tem a página de acesso do treinamento e também o link de WhatsApp aqui no rodapé, caso você queira tirar alguma dúvida direto comigo, ou pode mandar no direct para mim, tá? Lembrando que quem entra no treinamento, o seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é diretamente comigo, tá bom? Aí no banner do canal, assim como aqui no link da descrição, também tem meu WhatsApp, tem as minhas redes sociais para você entrar em contato e tirar qualquer dúvida que você queira em relação ao treinamento, ou algo que você tenha dúvida, que você precisa saber ou precisa de uma orientação, tá bom? Então vamos voltar aqui nesses 5 fatores para o passo a passo da consistência em opções binárias, onde nós precisamos estudar. Então a gente sempre tem que estudar o quê? O gráfico como um todo. Eu tenho que entender como é que o preço está trabalhando como um todo no gráfico para depois eu me aproximar e fazer a minha análise. Você já percebeu, não sei se você já assistiu algum filme, geralmente como quando um hunter, né, um caçador, ele vai procurar sua presa, isso, independente da visão que você tem, ele precisa primeiro conhecer o campo que ele está. Seja uma floresta, seja um deserto, seja no gelo, né, ele primeiro precisa identificar o campo, para ele ver a melhor forma dele fazer a sua caça. Estou dando um exemplo, né? Então ele sempre vai olhar da forma macro, para ele aproximar exatamente na região que ele precisa fazer a sua entrada e ter a convicção que ali é a melhor região para entrada. Então por isso que nós precisamos ver esses 5 fatores. Você sempre vai ter que analisar o gráfico como um todo. E depois do gráfico como um todo, você vai se aproximar nas análises. Esses são 5 fatores que te levam um passo a passo para operar opções binárias da forma correta, tá? Enquanto isso, vamos abrir um outro ativo, vamos dar uma olhada nos gráficos, ó, o SDJPY. Vamos lá, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Ó, o SDJPY, eu chego aqui, abro o gráfico, olho o que o gráfico está fazendo, vejo uma movimentação gráfica, o gráfico chega nessa região, faz uma movimentação de trava aqui nessa região, não tão perfeito,
não tem assim nenhum porquê dele parar nessa região, porque é uma região que não esboça realmente o que está mostrando o gráfico, né? Não é uma região que mostra realmente o que o gráfico está mostrando ali. Então o que eu procuro fazer aqui? Eu procuro entender o dinamismo do gráfico. Quando eu olho o gráfico como um todo, eu estou vendo a sua movimentação, um contexto. Então qual é o contexto do gráfico aqui? Vamos por passo a passo. Se eu olho o gráfico, ele não está em uma tendência de alta aqui, ele está em uma tendência de baixa, não é assim? Se você olhar, ele não está numa tendência de baixa, ó, foi buscar um pouquinho acima, vou pegar mais 2 taxas para ele retornar e eu pegar todas as taxas de uma vez. Então quando eu olho o gráfico, eu vejo que ele está ali numa tendência de baixa. Então se ele está numa tendência de baixa, esse empecilho aqui, ou essa movimentação, eu não posso considerar isso aqui um fundo que possa travar o movimento ou que possa segurar o movimento. Porque eu tenho que ver o gráfico como um todo. Eu tenho que seguir esse passo a passo da análise. Compreendeu? Vamos lá. Tá lá, ó, passo a passo para consistência. Se eu chego aqui, olha como é que o gráfico está trabalhando. Perdão, gente. O gráfico está trabalhando como? Tendência de baixa. Cadu, mas tem um empecilho ali. Tendência de baixa. Se o gráfico está trabalhando em tendência de baixa, eu só preciso entender o que o gráfico está fazendo no movimento, na região, para aplicar um padrão de vela para dar sequência no trabalho. Eu tenho que encaixar um contexto. Então eu vou sempre ver o quê? Eu vou sempre ver como é que o gráfico está trabalhando. Vamos lá? Eu vou escrever aqui para você entender esses 5 fatores do passo a passo do gráfico. Ó. Vou até colocar em negrito aqui, ó, para você entender esses 5 passo a passos de forma mais clara, mais tranquila, tá? Então, primeira coisa, do passo a passo da consistência. Primeira coisa, analisar o gráfico como um todo. Você precisa ver como é que está se movimentando o gráfico. Como é que ele está disposto, a grafia dele, o desenho dele. Segundo, você tem que localizar as regiões. As regiões para você aplicar as técnicas. Então você vai aplicar as técnicas nas regiões. Terceiro ponto, você vai ter que entender como estão funcionando as tendências. As tendências dentre todas as tendências. Ah, Cadu, quantas tendências são? São 3 tendências que eu tenho que analisar. 4, você vai identificar um padrão de vela, um padrão de entrada. Isso é o mínimo que você tem que fazer. E 5, ver o fluxo do movimento, ou, como queira, o volume financeiro. Então, esses 5 fatores aqui é um passo a passo que você tem que fazer a sua análise para você entender o movimento do gráfico. Quando você entende o movimento do gráfico, como operar um suporte de resistência ou como operar uma tendência, é que você vai conseguir e começar a compreender como é que o gráfico está se demonstrando como ativo para você fazer a sua entrada. Tem gente que pode chegar para você e falar assim, não, mas até você se aprofundar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Poxa, gente, o que você fez na sua vida que você não se dedicou? O que você teve que aprender que você não precisou de dedicação? Eu sei que nessa área tem muitas pessoas que recebem palavras atravessadas de familiares, de pessoas dizendo, isso aí não sei o que, sempre tem. Agora tem uma frase de um ex-presidente americano, Winston Churchill, né, que ele diz assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, você nunca vai chegar ao seu destino se você parar e atirar pedras em cada cão que late. Sabia disso? Então, se todas as vezes que alguém no meio do caminho quiser atrapalhar o seu crescimento, ou quiser barrar aquilo que você tem de sonho na vida, se você parar para tirar pedra nele, você vai atrasar o seu crescimento, você vai voltar para estaca zero. Então faz o seguinte, segue o seu caminho, segue estudando, segue buscando o que você quer. Os cachorros estão latindo para o meio do caminho. Enquanto os cães latem, a caravana passa.
Deixa os cachorros latirem, deixa alguém falar que você não nasceu para isso, deixa alguém falar que você está perdendo tempo na vida. Você sabe o que você quer. Entenda uma coisa, você só se torna rico em sua mentalidade muito antes de se tornar rico em sua conta bancária. Sabia disso? Geralmente, todos aqueles que vencem, eles começam vencendo na sua mentalidade aqui, ó, no ponto de partida. Porque quando ele chega aonde ele quer, quando ele chega ao seu destino final, ele já sabe onde ele queria ir, onde ele queria chegar. É como um GPS. Você vence no ponto de partida, não é no ponto de chegada. Você sabia disso? É aqui no ponto de partida. Porque você se torna rico em sua mentalidade. Eu não estou falando rico só de dinheiro não, gente. Estou falando de espírito, de pessoa, de ser humano. Ter uma mentalidade de riqueza envolve mudar sua relação com o dinheiro. Isso é bem mais profundo do que você imagina. Sabia disso? A maioria das pessoas, por exemplo, não conseguem aumentar os valores nas suas entradas. Por quê? Por causa de escassez. Por causa de escassez. Porque a pessoa vai fazer uma entrada e ela fica com medo de perder aquilo que ela já adquiriu. Isso se chama escassez. E isso é uma questão de mentalidade. Então você se torna mentalmente forte, mentalmente blindado, em busca da consistência, quando você já tem consciência daquilo que você tem a fazer e aquilo que você está buscando. Você pensa que o preço de vencer é alto demais. Tem muita gente que pensa assim, mas poxa, eu vou ter que estudar, vou ter que me dedicar, vou ter que fazer um treinamento, vou ter que fazer tanta coisa. Muita gente fica pensando nessas coisas. E você pensa que o preço, às vezes, de vencer é alto demais, né? Tem muita gente que fica pensando nisso. Nossa, eu vou ter que dedicar minha vida, vou ter que estudar, vou ter que me aprimorar, vou ter que fazer um monte de coisa. Você pensa que o preço é alto demais. Só que você não imagina o valor do arrependimento. Enquanto eu estou falando com você, eu estou fazendo uma entrada aqui. O valor do arrependimento é muito mais alto do tempo ou valor dispensado para você chegar até o seu resultado. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque tudo isso faz parte deste processo de crescimento para você chegar onde você quer. Se você pegar os 5 fatores aqui da análise gráfica e você estudar a fundo, olha lá o gráfico rompendo e buscando lá em cima, ó. Será que eu vou tomar um loss aqui? Ele está querendo romper aqui? Tranquilo, se romper, paciência, eu vou buscar outro gráfico. Tudo isso faz parte de um passo a passo para você conquistar aquilo que você quer na sua vida. É um processo onde você busca passo a passo a consistência. Tá lá, ó, tomei um loss, olha que interessante. Ele foi, eu entrei aqui, ó, no fechamento do corpo, ele foi e fechou no pavio. Tranquilo? Eu sabia que aqui poderia ter um rompimento porque eu estou contra a tendência, tá? Eu tinha convicção do movimento. Estamos altamente lucrativos, né? Ó, uma entrada aqui, outra entrada aqui com 3 taxas, 4-1, praticamente 4-1. Olha onde ele está indo buscar, lá em cima, mas eu não quero mexer com ele agora porque eu vou estar contra a tendência ali. Euro GBP, estou fora do movimento. Você entendeu o que eu estou falando? GBP USD. Vamos lá, GBP USD. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para você entender que todas as vezes que você procura estar ou procura entender essas movimentações que o gráfico te mostra, ou tudo isso que você está entendendo no seu caminhar, faz parte de um processo. Então, se você está num processo onde você busca, alcança um passo a passo diário, você tem algo a fazer nesse passo a passo diário. Ah, Cadu, eu queria tão sonhar da consistência. Vai conhecer as técnicas. Eu estou falando aqui, eu falei para você e mostrei os 5 fatores que você tem que buscar. O gráfico como um todo, as regiões, as tendências, os candles e o volume.
Tudo isso eu utilizo na análise. Eu acabei de fazer isso agora aqui. Eu acabei de fazer isso nessa análise. Agora, dentre esses 5 passos, ou aliás, dentro desses 5 fatores para um passo a passo para consistência, existe também mentalidade do trader, onde você tem que ter uma mentalidade blindada, existe um gerenciamento, tá lá, ó, fechamento perfeito. Cadu, o que você viu aqui? Olha a figura gráfica linda aqui, ó, ombro, cabeça a ombro, fazendo movimentação. Então ele teria que vir até aqui corrigir, e se ele romper, ele tem esse ponto de liquidez aqui. Sobre ponto de liquidez, gente, eu subi aulas novas no módulo 12 para quem é do treinamento e eu explico um pouco sobre isso lá, tá? Talvez você é do treinamento fica meio perdido, então eu tenho todas essas explicações lá. Então, esses fatores do passo a passo que você tem que buscar, existe muito mais coisa envolto daquilo que é simplesmente você apertar um botão. Então, você tem que se construir como uma pessoa que sabe o que quer na vida, para você olhar para o gráfico, nesses 5 setores do gráfico, e entender o passo a passo da consistência das opções binárias. Olha que entrada perfeita. Olhei tecnicamente o gráfico, entendi o que ele está fazendo e segui tendência. Aqui, ó, eu fui buscar uma correção naquela região. Ah, o que eu falei para você, ó, que ele veio buscar aqui em cima? Ó, vim buscar uma correção nessa região. Gente, para quem é do treinamento, ou você mesmo, sabe que isso aqui, ó, não é um topo bem definido. Onde é o topo bem definido? É aqui. Cadu, mas por que você entrou aqui? Eu entrei porque o volume estava dando um pouco de queda de volume aqui, então eu entendi que ele poderia corrigir aqui, como uma exaustão. Não corrigiu, rompeu, normal, porque aqui sim eu tenho uma região bem definida, e ele foi buscar justamente o corpo da outra região. Entendi totalmente o porquê do loss. Simples, até um loss infantil esse rompimento aqui. Mas tranquilo, quando a gente já está, né, dentro da média, a gente procura fazer o quê? Um gerenciamento inteligente. Eu já tinha feito essa entrada em USD-JPY e tinha feito essa entrada em GBP-JPY. Praticamente aqui um 5-1 de forma tranquila, serena, sabendo o que o gráfico está fazendo. Então, se você aplicar esses 5 fatores para um passo a passo da consistência em opções binárias, você vai ver como você vai saber interpretar o gráfico, você vai saber analisar o gráfico de forma correta, você vai conseguir aplicar um padrão de vela na região de forma correta, porque mentalmente você sabe como analisar o gráfico, você sabe como utilizar lógica e razão no gráfico, e você a cada dia vai estar melhor. É como eu sempre digo para alguns alunos, hoje, melhor que ontem, vai ser melhor que amanhã. Lembre-se, né? Aprenda lá com um presidente americano, você nunca vai chegar ao seu destino se você parar para ficar tirando pedra em qualquer cachorro que late em você no meio da sua vida. Você se torna alguém mentalmente antes de chegar naquela região. Ou naquele lugar, ah, professor, eu gostaria de ter uma vida mais confortável, me tornar rico. Rico para alguns, às vezes, é só ter uma casa e um carro. Eu sou rico. No Brasil, aliás, eu acho que 90% das pessoas que têm sua casa própria, seu carro próprio quitado, podem ser consideradas pessoas ricas. Só que para isso, mentalmente, você já tem que estar lá antes de chegar no lugar. Entendeu? Ter uma mentalidade de riqueza, vamos assim dizer, envolve mudar a relação sua com o dinheiro. Para de escassez. Se você colocou um dinheiro na corretora para trabalhar e rentabilizar, esse dinheiro não pode ser um dinheiro que você necessita. Ou seja, para de escassez. Se você perder, você está aprendendo, você está começando. Você vai chegar lá, mas você precisa passar por um processo de estudos. Então mude sua relação em relação ao dinheiro a isso. Isso eu estou falando sobre os trades, tá? Sobre você operar. Isso é bem mais profundo do que você imagina. Às vezes tem gente que fala assim, não, professor, eu tenho 100 reais lá na corretora, lá, mas se eu perder não me faz mal, não. Só que a hora que ele vai lá, coloca lá, ele opera com 2 reais. Quando ele coloca 10 reais, a mão começa a suar, ele começa a ter calafrio, começa a sentir frio na barriga. Por quê? Porque vem uma escassez do medo de perder aquele dinheiro que ele está procurando rentabilizar. Tá bom? Você pensa que o preço de vencer é alto demais. Não é, não. Você não imagina o preço quando vem a conta do arrependimento. Sabe aquela pessoa que fala assim, poxa vida,
Hoje eu estou indo bem no trader. Imagina se eu tivesse começado a estudar 2, 3 anos atrás. Nossa, imagina se eu tivesse começado a estudar. Gente, o que tem de gente que chega atrás para mim, eu vou falar uma real, assim. Às vezes eu não gosto de falar, mas eu vou falar. O que tem de gente que chega para mim e fala assim, nossa, Cadu, se eu tivesse te conhecido há 2, 3 anos atrás, há 1 ano atrás, minha vida teria sido totalmente diferente. Ontem mesmo eu recebi um testemunho do aluno que ele já tinha feito 8 cursos em 2 anos. Sabe o que ele aprendeu? Nada. E agora, em 2 meses de treinamento, ele já pagou o treinamento e está fazendo saque toda semana. E ainda ele falou para mim, Cadu, se eu tivesse te conhecido há 2 anos atrás, minha vida seria totalmente outra. Aí eu disse para ele, pronto, esquece o que passou, a vida é daqui para frente, tudo tem o seu tempo. Então, não demore para começar, não demore para se aprimorar, não demore para saber o que você quer da vida. Comece ontem, comece a fazer ontem, que lá na frente você vai colher os louros da vitória, tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender, que você tenha uma noite maravilhosa, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário após a aula, escreve aqui o que você gostaria de ver no canal, o que você gostaria de aprender mais no canal, escreve se as aulas estão te ajudando, escreve se realmente foi bom você ter conhecido o canal, deixa um comentário aí para que eu leia e entenda o que você precisa para você crescer em conhecimento. E você que não está no treinamento e quer de uma vez por todas acelerar seus conhecimentos e aprender e deixar de entregar dinheiro para a corretora, deixar de quebrar capital, não aguenta mais, mas quer aprender? Então para, dá uma pausa, dá um passo para trás, vai aprender, aprenda com um método realmente que funciona, um método eficaz para que você comece a partir de hoje a ser alguém nesse mercado por mérito, através do seu conhecimento e das suas análises com lógica e razão, tá bom? O acesso ao treinamento é vitalício, o preço, eu já disse para vocês, é um dinheiro de pão com manteiga, se você parcelar então dá menos que um lanche por mês, e eu fico te esperando do lado de cá, para a gente crescer e alcançar juntos os resultados que você precisa, tá bom? Fica com Deus, até amanhã, fui!